e mesmo de vontade de ouvir informações sobre, né? Não só curiosidade, mas para saberem de si também, né? Que é sobre o transtorno de personalidade borderline, né? Também traduzido aqui no Brasil como transtorno de personalidade emocionalmente instável, né? Ou também já traduzido de outras formas como transtorno limítrofe, transtorno de personalidade limítrofe, né? Mas o que é o transtorno de personalidade borderline, né? Olha, eu poderia falar aqui uma série de sintomas, tá? Nós vamos falar, né? Nós vamos citá-los. Mas de antemão, eu digo para você que é um transtorno que está ligado a extremo sofrimento no paciente. Extremo sofrimento. Porque algumas pessoas, às vezes, e outro dia vi até um colega profissional da psiquiatria, maledizendo sobre o transtorno de personalidade borderline, agredindo algumas pacientes, né? Porque isso aqui online, né, também, porque há uma certa incompreensão do tanto de sofrimento que o border tem, né? Do tanto de sofrimento que o border passa, né? A gente chama assim, né, na nossa gíria, no nosso jargão psiquiátrico, né, de border, né? São pessoas que trazem consigo um vazio existencial tão grande, né? Dificuldades tão grandes de se relacionar, que acabam perdendo completamente o seu bom senso, né? E por vezes se machucando ou machucando o outro, né? E esse machucar é tanto nas questões emocionais como na questão do border, pela impulsividade que tem nas questões físicas também. E isso é um marco, né, da personalidade border. Não que seja sempre não que ocorra sempre, mas é um marco, porque ficou muito conhecido por esse fenômeno das automutilações que os borders provocam em si mesmo, né? Essas automutilações, às vezes, têm ali uma tentativa de suicídio, né, incluso, ou às vezes nem sempre, tá? E é aí que as pessoas se enganam muito, porque como essas automutilações começam superficialmente na pele, ou no braço, ou nas pernas, ou no tronco, né, as pessoas acreditam que não, é apenas um mimimi, é apenas uma manipulação. Olha, nem sempre é, tá? Porque a dor física que às vezes o border traz nessas automutilações amenizam a dor psíquica. E é aí que muita gente vai recriminar o border, que vai julgá-lo, né, dizendo, se fosse para valer seria de outro modo, e não é, entendeu? Não é, né? Junto com essas mutilações, muito pelo contrário, vem um sofrimento psíquico tão grande que eles preferem se machucar, às vezes na pele, a ter que continuar suportando, né, o sofrimento mental, né? Luiz, mas existe um quê de manipulação? Olha, quem está manipulando está doente, tá? Quem quer se manipular ou manipular o outro não está saudável mentalmente. Então, por aí a gente também já pensa, já inclui, né, as possíveis manipulações também como parte da doença, tá? Por mais que não seja essa a principal causa das automutilações. Mas vamos falar um pouquinho mais do border, que eu já enveredei pelas questões mais graves, mas eu quero enveredar antes, né, retornar e falar antes sobre os sintomas, né, o que compõe o transtorno de personalidade borderline. Olha, gente, a gente não sabe muito bem as causas, mas a gente acredita que, como tudo na psiquiatria, tem um fator genético e tem um fator ambiental. O que é o fator ambiental? É a história, né, do que esse paciente viveu até então,
dos seus componentes familiares, dos seus componentes sociais, de como ele se relaciona com a sua família, de como esse paciente se relaciona com o mundo, né, e como é que ele compreende isso tudo. Então vem desde a sua história, das suas relações e de como ele compreende isso atualmente. E de como é a tua história, e de como é o seu presente também, né? Como é que é o seu presente. Então essas são as questões ambientais que envolvem o border, né? E as questões, né, obviamente, que genéticas, que sempre tem um percentual muito grande de importância. Ok? Essas seriam as causas. E, Luiz, e os sintomas, o que é que compõe? Olha, uma dica eu já disse: vazio existencial. São pessoas com uma angústia extrema, com vazio, com questões existenciais muito grandes, né? Eu já disse aqui também impulsividade. São pessoas que, por não compreender muito bem as suas emoções e os seus sentimentos, né, acabam agindo de forma impulsiva, né? Essa impulsividade pode ser tanto agressiva com o outro quanto agressiva com si mesmo, como eu falei aqui já das automutilações, né? Relacionamentos conflituosos, né? São pessoas que apresentam uma dificuldade em estabelecer relacionamentos tranquilos. Eu digo relacionamentos tanto familiares, quanto sociais, quanto amorosos, né? Então são pessoas que têm essa intensidade extrema, se apaixonam demais, quando sofrem demais, ao mesmo tempo que estavam apaixonadas, passam a odiar, né? Enfim, essa intensidade mostra um descontrole emocional e sentimental que há nesses pacientes, né? Então já dei aí 3 dicas, né? O vazio existencial, a impulsividade e as relações, né, deturbadas, né, conflituosas, né? E são pessoas com uma baixa autoestima tremenda, né? Porque se veem muito mal, né? E está o maior sofrimento de todos, né? Que é o se perceber muito mal, né? Às vezes são pessoas incríveis, pessoas inteligentíssimas, pessoas bem-sucedidas em alguns aspectos da sua vida, mas emocionalmente são pessoas completamente falidas, né? Na sua autoestima são pessoas completamente falidas. E aí nessa incapacidade, né, de conviver com o seu eu, com o seu self, né, começam a gerar essa demanda sobre o outro, né? Então são pessoas que têm um apego extremamente forte com o outro, né? São pessoas que codependem do outro, né? São pessoas, nesse sentido, usando um outro termo para essa codependência, né? São pessoas que são dependentes emocionalmente do outro, né? E vivem intensamente mal, né? Assim como podem viver também naquele dia intensamente bem. A intensidade vai para o bem ou para o mal, né? E quando estão nessa intensidade maléfica, né, tentando dar algum continente para a sua dor existencial, né, acabam por vezes indo para a impulsividade autoagressiva, né, e indo para as automutilações, que aí fica muito evidente, né, que tem alguma coisa errada, né? E aí que geralmente, por vezes, as famílias se tocam do que está acontecendo e começam a procurar algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, né? Então, assim, é um grupo de sintomas que, quando você soma, você percebe, né? Quer dizer, agora conversando, talvez fique evidente o sofrimento dessa pessoa, né? Mas muitas das vezes esse sofrimento ele é totalmente desqualificado pelo outro, não é validado pelo outro. No momento dessa não validação, né, para o border
enfim, é uma catástrofe, porque tudo que ele quer é que o outro consiga dar um continente para ele, que o outro consiga dar um lugar para ele, né? E ele se frustra muito quando ele não consegue isso. É uma grande frustração e uma grande dor para alguém já desestruturado emocionalmente, desestruturado sentimentalmente, né? Então, daí a gente vai entendendo um pouco do que é a personalidade, né, borderline, do que é o transtorno de personalidade borderline. E às vezes o border, Luiz, pode ter o borderline junto com outras patologias, é perfeitamente possível, tá? É perfeitamente possível. O transtorno de personalidade borderline costuma, tá, muito comumente andar com outras patologias psíquicas, tá? Costuma ser a personalidade de algumas patologias outras psíquicas, né? Como é muito comum no transtorno afetivo bipolar, do humor, como é comum no transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, como é comum em outros transtornos de humor, como a ciclotimia ou como a distimia, né, transtornos crônicos. Então, Luiz, então quer dizer que atrás de tudo isso pode haver uma outra patologia mental? Pode, perfeitamente pode, né? Como costuma ser comum, tá? Não só pode, como é o comum acontecer. Como Luiz também pode ter só o borderline pontual específico, também pode acontecer, tá? Mas o comum é que ele esteja associado a um outro transtorno de humor ou alguma outra patologia psíquica, tá bom? Ou como outra patologia psíquica. Então vamos revisar junto aqui o que a gente viu sobre borderline. Então, vazio existencial, relações familiares, sociais e amorosas, conflituosas, baixa autoestima importante, impulsividade inclusive para compras, impulsividade inclusive para bebidas alcoólicas, uso de drogas, né? Impulsividade para jogos de azar, né? Então, impulsividade para várias coisas que trazem a intensidade que o border requer, né? Por ser uma pessoa muito intensa, sempre muito intensa, né? Impulsividade para as relações sexoafetivas. Então, são pessoas, às vezes, que se arriscam em relações, ou numa noitada, ou se apaixonam muito intensamente, rapidamente, por alguém desconhecido e entram em golpes, ou se expõem a riscos outros, né, cara? Isso tudo não por um querer, não por um desejo, né? Mas por uma dificuldade, por um adoecimento, né, da sua capacidade de compreender seus sentimentos e suas emoções, né? Então, isso é o transtorno de personalidade borderline, né? E que está associado aí quase sempre a outras patologias, ou do humor, ou outras patologias mentais, como é o caso do transtorno bipolar, como é o caso da ciclotimia, da distimia, dos transtornos depressivos recorrentes, né? Como já vi em casos de TDAH, pessoas às vezes hiperativas e com descontrole das suas emoções, né? Tá bom, gente? Tratamento, Luiz. Tratamento é médico, psiquiátrico e psicológico, né? Claro, né? O tratamento medicamentoso aqui, ele geralmente tende a querer diminuir um pouco dessa angústia, diminuir esse vazio existencial, dar um certo alento nessa impulsividade, para ajudar o paciente, na psicologia, conseguir encontrar uma autoestima, né? Conseguir lidar melhor com o seu eu, a se conhecer melhor, porque às vezes são pessoas já sensacionais e que não se conhecem bem, se veem muito mal, como eu disse. Então, uma distorção do eu seria outro sintoma, né? Uma certa distorção da percepção do eu, né? E o tratamento psicológico ajudando, né, junto com a parte medicamentosa, essa baixa autoestima virar uma autoestima de verdade, né? E o paciente conseguir andar sozinho. E nem sempre o tratamento medicamentoso é para sempre. Aliás,
Estou aqui já militando na psiquiatria e já vai para quase 15 anos, né? E eu já vi transtorno de personalidade, borderlines, cara, ficarem muito bem, ganharem assim uma qualidade de vida excelente, sabe? E hoje, de vez em quando, eu consigo ver algumas, fico sabendo de notícias ou de parentes ou de amigos que me dizem: você lembra de fulano, de fulana? Pô, tá muito bem, cara. Pô, tá criando, tá fazendo uma família legal, tá se realizando profissionalmente. Pô, é mó barato, cara, ouvir esse tipo de retorno dos pacientes, sabe? É incrível que, assim, como médico, poder ter esse tipo de retorno, de informação, sabe? É um ganho enorme para mim, né, poder ouvir isso. Então, Luiz, tu já deu alta para a possibilidade de borderline? Olha, alguns amigos vão falar que é mentira minha, mas já dei, cara, já dei, sabe? Ficaram muito bem, principalmente quando progrediram, né, no autoconhecimento, né, quando progrediram em saber quem são, sabe? E viram que não era aquela coisa horrível que elas pensavam sobre si. Muito pelo contrário, eram pessoas talentosíssimas e com várias qualidades, né? Então isso foi um grande barato, assim, entende? E se eu tivesse que dar alguma dica, olha, eu diria para essa paciente: cara, o que você está vivendo, sabe, é sofrimento mesmo, sabe? Não deixe ninguém desvalidar o que você sente, não. E é o que eu digo para a família também: valide o sofrimento dessa paciente, não desvalide, não desqualifique o que o outro está sentindo. É muito importante para essa paciente ter o que sente validado para poder o tratamento se iniciar, né, tanto médico quanto psicológico. É muito importante, sabe? Eu acho que essa é a principal dica. Acredite no que você sente, e você, pai ou mãe, amigo, irmão, namorado ou namorada, valide o que o outro sente. Não desqualifique o que o outro sente, tá bom? Porque você, quando desqualifica, você é um fator de piora no adoecimento dessa pessoa. E quando você valida, quando você acolhe, quando você abraça, você é um fator de proteção no adoecimento dessa pessoa, tá bom? Você passa a ser solução e não passa a ser um problema, como às vezes o paciente acaba sentindo que é, né? Porque ele sempre acha que o problema, inicialmente ele acha que o problema está com o outro, né? Depois ele vai ver que está consigo e ele consegue progredir e melhorar. Tá bom, gente? Eu queria saber se houve alguma dúvida. A Cássia botou aqui para mim: reforça o tratamento psicológico, terapia, 3 pontinhos. Pô, Cássia, é isso, o tratamento psicológico é importantíssimo, porque sem o tratamento psicológico no border, ela não faz o percurso de autoconhecimento, né? Ela não faz o percurso de autoconhecimento necessário. A medicação, ela ajuda muito, como um contensor, às vezes como mais cronicamente, estabilizando o humor de um paciente que tem algum sintoma de adoecimento do humor crônico, né? Ajuda com a impulsividade, ajuda com a angústia, mas sem o autoconhecimento e sem a pessoa saber quem é, né? O que ela sente de fato e o que ela sente, né? Ela não consegue caminhar, né? Ela não consegue caminhar. Doutor, existe ansiedade crônica? Olha, existe, né? Existem pessoas que têm sintomas ansiosos de uma forma mais persistente, né? E às vezes vão precisar de algum tratamento mais contínuo, né? No âmbito medicamentoso e psicológico, tá? Então, assim, esse termo ansiedade crônica, ele não é um termo técnico, tá? Como você colocou, mas
enfim, eu entendi perfeitamente o que você quis perguntar e ele existe sim, Carla. Tá bom? Perfeito, espero que eu tenha respondido. Tá? Ansiedade é um tema muito importante, né? Talvez seja aí talvez uma live futura, se assim vocês quiserem. Tá bom? Existe mais alguma outra pergunta? Né? Se tiver alguém, se alguém ficou com alguma dúvida, achei aqui, borderline pode aposentar por invalidez? Natália, não. Tá? O transtorno de personalidade borderline não é geralmente uma condição que pelos peritos seja uma causa de aposentadoria, de uma aposentadoria permanente, né? Pode ser causa de um afastamento de auxílio-doença temporário, tá bom? Agora, por invalidez, que seria aposentadoria permanente, não. Mas, eventualmente, esses pacientes trazem consigo outras condições psiquiátricas, como eu disse, tá? Como é comum do transtorno bipolar, como é comum das distimias, que são as depressões persistentes, ou da ciclotimia, né? ou de outras condições, que essas sim, dependendo da gravidade, podem ser um fator, tá? De um auxílio-doença permanente, uma aposentadoria por invalidez, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra perguntinha. Estou caçando aqui. Bem, excelente explicação, doutor. Obrigado por compartilhar conosco. É um prazer para mim, Cássia, poder estar conversando com vocês, me comunicando com vocês. Eu faço tratamento com o senhor, tá? Tomo Reconter, tá bom, uma boa medicação. Espero que você esteja bem, Carla. Tá? E caso tenha alguma dúvida, eu estou aqui à sua disposição, né? Como sempre à disposição de vocês, tá bom? Vou perguntar se mais alguém tem. Perguntaram se homem pode ter borderline. Claro, é muito assim, o borderline está muito associado ao feminino, mas ele pode estar inserido tanto no homem quanto na mulher, tá? Por mais que exista estatisticamente, né, uma prevalência maior em mulheres, tá bom? Talvez isso seja uma subnotificação, não sei, né? Homens costumam procurar menos atenção médica, mas o border ele está ligado mais ao feminino do que o masculino, assim como tem personalidades, transtornos de personalidade mais comum ao masculino do que o feminino, e aí são mais as personalidades obsessivas, mais as personalidades com outro padrão de comportamento, tá? Mas perfeitamente existem homens com borderline, tá? Beleza, gente, eu vou agradecendo a todos vocês por esse tempinho, né, de poder entrar em contato, me comunicar com todos vocês, me comunicar com o mundo, sair aqui da torre do consultório e ir para o espaço muito maior, né, que é esse espaço virtual, né, e me relacionar com vocês. Tá bom, gente? Ó, o Matheus já tá falando para mim que foi excelente, é porque acabou meu tempo. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Uma boa noite e até a próxima live.